Olá você, seja muito bem-vindo a mais um Comentário da Lição. Lição 5, meu povo, tem como tema E quanto aos cananeus? Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da Lição dos Jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, esta semana nós vamos responder essa pergunta: e quanto aos cananeus? Então eu recomendo primeiro que você leia o nosso texto de apoio, nosso texto base de estudo, que é Deuteronômio capítulo 7, do verso 1 ao verso 11. Então vai lá, lê para você entender o que nós vamos conversar, porque nós vamos dar um contexto para este texto. Se você olha para esse texto sem entender um contexto, você acaba arrumando um pretexto. E qual que é o pretexto? Que Deus é mau. Que Deus mandou, o Deus do Antigo Testamento mandou fazer um genocídio ali na terra de Canaã. Só que nós vamos entender essa semana que não é bem assim. Se a gente não analisar o contexto do livro, não analisar o contexto que está inserido, a gente realmente tem essa impressão. Só que quando nós vamos nos aprofundando, nós vamos utilizar alguns textos aqui de Deuteronômio, alguns textos de outros livros que vão nos ajudar, servir como base, apoio para nós compreendermos. Nós vamos compreender que Deus joga limpo, que Deus em nenhum momento ele mandou com que os israelitas entrassem e matassem todo mundo. Ele não mandou, vão lá e façam um genocídio. Sabe por quê? Porque o plano de fundo que está acontecendo aqui em Deuteronômio capítulo 7, e por que ocorre isso, é o seguinte: Abraão, quando ele conversa com Deus, ele recebe uma frase que está ali em Gênesis capítulo 15, verso 16, que é o seguinte: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Mas se você for ali no verso 13, você vai ler o seguinte, ó: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ou seja, o que essa visão, o que Deus está falando? Ó, Abraão, o seu povo, o seu descendente vai ficar num período como escravo por 400 anos, depois eu vou trazer eles de volta para cá. Mas por quê? Porque Deus estava dando um período para que os cananeus, para as pessoas que viviam ali na terra de Canaã, se convertessem ao Senhor. Então pensem num tempo de graça. Eram 400 anos de tempo de graça, e se as pessoas não se convertessem, chegaria o juízo para elas. E foi isso que acontece. Quando você começa a entender que o povo de Israel chegou para cumprir o juízo de Deus, para cumprir aquilo que Deus já tinha falado para Abraão, fica mais fácil de entender o porquê que Deus dá esta ordem. E ainda você pode falar assim: ah, mas mesmo assim ainda parece que Deus ele só escolhe os israelitas. Sim, Israel era a nação escolhida. Só que se você olhar ali, por exemplo, em Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3, você vai ver que Abraão, a descendência de Abraão abençoaria todos os povos, não somente a nação de Israel. Então Deus dava a mesma oportunidade, tanto para quem era de fora, quanto para quem era de dentro. Então a nação de Israel era a nação escolhida? Sim, a nação escolhida para levar a mensagem de Deus a outros povos. Mas todos os povos teriam um tempo de graça. Da mesma forma que os cananeus tiveram 400 anos de tempo de graça, a nação de Israel teve 800 anos. E da mesma forma que o cálice foi se enchendo para os cananeus, a nação de Israel também encheu o cálice dela, até que Deus falou para Nabucodonosor atacar Israel e destruir Israel, para que eles também passassem por um juízo, para que eles passassem por um processo para entender quem Deus é, para entender que eles precisam voltar para Deus. E é importante você analisar alguns outros textos que você compreende que realmente Deus queria salvar essas outras nações. Por exemplo, Balaão. Balaão era conhecido por outros locais, também conheciam Balaão. Existem algumas descobertas arqueológicas desses textos de Balaão em outras nações. Tem até uma ideia de que os reis magos conhecem Jesus através de Balaão, através dessas mensagens que Balaão havia deixado. Ou seja, outras nações conheciam a mensagem de Deus. Outras nações também sabiam quem Deus era.
E essas nações da terra de Canaã estavam com seus dias contados para o juízo. O mesmo juízo que chegará um dia para todo o planeta Terra estava chegando para aquele povo. E durante essa semana nós vamos compreender melhor este plano de fundo, compreender melhor essas coisas que ocorrem ali em Deuteronômio capítulo 7 e compreender que Deus de nenhum jeito é um Deus genocida, um Deus sem coração, um Deus que não ama ninguém. Mas neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, muito obrigado pelo estudo dessa semana, que o Senhor possa nos ajudar a compreender cada vez mais, que o Senhor possa já preparar o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos entender e colocar em prática na nossa vida, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que este canal é aqui muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Também ativa o sininho se você ainda não ativou, para você sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos saírem aqui no canal de Geração. Também compartilha com seus amigos para que eles também conheçam a mensagem, porque se você está gostando, tenho certeza que eles também vão gostar. E deixa seu like e clica também nessa playlist da Lição dos Jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!